Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, amém. Essa é uma dádiva do Senhor, que neste momento nós possamos ouvir a voz dEle ensinando aos nossos corações as verdades que Ele tem reservado a nossas vidas nesse dia. Nós estamos fazendo exposição do livro de Êxodo, livro que narra a libertação do povo de Deus, e chegamos ao capítulo 12, e peço que você abra a palavra do Senhor no capítulo 12 de Êxodo. Esse é o texto onde o Senhor vai instituir a sua Páscoa, tá? Uma leitura muito extensa, nós vamos fazer a leitura apenas do verso 11 ao verso 13, mas faremos a exposição até o verso 28 do capítulo 12, tá? Diz assim, Êxodo 12, verso 11: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Oremos. Ó Deus, essa passagem, ó Pai, nos leva a uma reflexão, ó Deus, da Tua libertação, do Teu amor, da Tua graça, da Tua salvação, para aqueles, ó Deus, que o Senhor separou, e nos leva a refletir, ó Deus, sobre o preço que foi pago ali, que foi feito. Ó Deus, que mais uma vez nessa noite a palavra do Senhor possa trazer, ó Deus, as verdades necessárias para que nossas vidas sejam impactadas com esta verdade. E assim, ó Deus, como Israel ali seguiu, ó Deus, a instrução, e foi, ó Pai, pelas Tuas mãos, pela Tua graça, salvo e livre da condenação ou do jugo que estava sobre as suas vidas. Nós, o Teu povo, debaixo da mesma graça, e mediante a fé em Jesus Cristo, nós louvamos a Ti pela salvação que recebemos. Deus, que essa vida dada por Senhor nos faça, ó Deus, em adoração, viver para a glória do Teu santo nome. Viver, ó Deus, como um povo liberto, não para o pecado, mas do pecado. Liberto, ó Deus, para adorar o Senhor, para inclinar nossas vidas em submissão e em reconhecimento da Tua grandeza e majestade. Abençoa-nos nessa noite, ó Deus, pela exposição da palavra do Senhor neste momento. Usa-me como instrumento em Tuas mãos para o bem da Tua igreja, para o Teu povo aqui presente. O Senhor salva, liberta os corações, ó Deus, que essa palavra venha encontrar espaço, ó Deus, e solo fértil, para que a semente do Senhor cresça e floresça, frutifique para a glória do Teu santo nome. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, no mês de abril nós falamos muito sobre a Páscoa, tá? É um mês onde é separado e nós somos lembrados da Páscoa instituída por Deus e da Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor instituída por Jesus Cristo, onde nós recebemos esse novo memorial pelo qual devemos
a praticar em memória daquilo que foi realizado por meio de Jesus Cristo. Mas a Páscoa, ela é sempre vista como uma grande festa em comemoração à libertação dos israelitas. Sempre que somos chamados a olhar para essa passagem, até mesmo no Novo Testamento, quando vemos essa história sendo mencionada, a primeira coisa que vem na nossa mente é isso: a libertação do povo. É o ápice ou o clímax que dá a ação soberana de Deus ao passar pelo Egito com as pragas e libertar o povo. Mas na verdade, o que muitos se esquecem é que esta narrativa, Êxodo 12, ou essa Páscoa que está sendo instituída, também se trata da 10ª praga. Ela é o ápice do grande confronto entre Moisés e Faraó, entre o Deus de Israel e os deuses do Egito, pois o próprio Deus, ele vai dizer aí, nós lemos no versículo 12 do capítulo 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E por vezes, quando pensamos na Páscoa, nós olhamos sempre para o resultado, a libertação. Mas o processo, ou o meio de tudo isso acontecer, do povo agora fora do Egito, de fato celebrar o nome do Senhor, envolveu a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E é bem verdade que os israelitas também eram pecadores e merecedores do juízo de Deus. E é por essa razão que as suas casas também seriam visitadas pelo Senhor naquela noite, quando passasse pelo Egito, para ferir os primogênitos. Porque nós olhamos, e até aqui o texto sempre está nos lembrando que o povo de Deus, na terra de Gósen, eles foram poupados. Cada praga que foi lançada atingiu o Egito, chegou às casas, às famílias, até mesmo no faraó, nos animais, nos rios. Todo o lugar do Egito foi atingido pela mão de justiça e do juízo de Deus. Mas nós somos informados de que o seu povo estava sempre guardado, protegido. Essas pragas não atingiu lá. Mas agora, quando está prestes a acontecer a 10ª praga, Êxodo 12 nos lembra que o Senhor passaria pela terra de Gósen, visitaria a casa dos israelitas. E a razão, a maioria dos comentaristas concordam que seria essa: pois eles também eram pecadores, merecedores desse justo juízo de Deus. Mas como sendo um Deus de graça e misericórdia, um Deus que liberta e faz com a sua mão poderosa a executar juízo, Ele também manifesta, por meio da sua graça e misericórdia, o modo como o seu povo é salvo, como os seus são poupados, livres. E essa é outra verdade que está sendo descrita aqui, até porque a palavra Páscoa aí no hebraico, ela é passar, que faz referência exatamente à passagem ou o modo como o Senhor visitou o Egito, especificamente nas casas dos israelitas, onde havia um sinal lá, um sangue nos umbrais e nas portas, nas vergas das portas, indicando que naquela casa a justiça de Deus já foi aplacada, ou já foi satisfeita, porque Deus deu ao seu povo a forma, o modo como eles deveriam ser salvos dessa praga. O Senhor iria passar pelas casas, e se ali houvesse um sinal, Ele passaria por cima. As suas casas não seria visitada, tendo ali dentro uma família que em fé e obediência
cumprisse todo o mandato do Senhor. No verso 23, capítulo 12, nos é dito essa verdade: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Veja, irmãos, embora tudo isso, e em razão da misericórdia e da graça que nós somos informados aqui que Deus exerceu, Deus oferece um modo de seu povo ficar salvo desse juízo. Diferentemente dos egípcios, o seu povo ele seria poupado, seria salvo pela graça de Deus mediante a fé. Aqui também vemos que o modo de salvação apresentado no Novo Testamento era o mesmo no Antigo Testamento. Eles são chamados a confiar nas palavras do Senhor, e a prova da sua fé é a execução na prática dos mandatos do Senhor, na fé de que aquele sangue, aquele cordeiro para aquela casa seria suficiente, e estando dentro daquela casa eles estariam salvos, como de fato aconteceu. E com a instituição da Páscoa, Deus estava dando ao seu povo um modo de expiação dos seus pecados por meio do oferecimento de um cordeiro em sacrifício. Essa é a grande verdade ensinada aqui em Êxodo capítulo 12. E eu quero ver com os irmãos essa verdade em 2 pontos aqui no nosso texto. E a conclusão e o resumo que queremos ver nessa passagem é que o soberano Deus da graça salva e liberta o seu povo da escravidão do pecado mediante o sacrifício do seu cordeiro. E nós faremos algumas aplicações dessa verdade. A primeira verdade que nós vamos encontrar aqui é o rito da Páscoa sendo apresentado por Deus, e isso está no verso 1 ao verso 13. E no verso 1 ao verso 2, Deus diz a Moisés e Arão sobre quando a Páscoa deveria ser celebrada. Veja aí: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse mês aqui ele é chamado de primeiro, mas ele não é exatamente o primeiro mês como nós temos no nosso calendário, e até mesmo naquele período, mas era o marco, ou aquela ocasião, ou aquela instituição da Páscoa seria um novo começo para o povo de Israel. Deus estava marcando na história do povo um início dessa história, um reinício, por assim dizer. Essa nova data iria marcar o início da história do povo de Deus, porque é a partir dali que eles passariam a ter essa nova vida debaixo da graça e da boa mão do Senhor. Aquela vida de escravidão seria deixada para trás. A vida em liberdade dessa escravidão seria marcada pelos esses eventos que aconteceram no Egito, e principalmente com esse último, com a morte dos primogênitos, a última praga, o último golpe que Deus estaria lançando contra o Egito. Mas de maneira específica, com a Páscoa, o Senhor estava dizendo que a partir daquele rito, ou daquela passagem do destruidor, ou como é interpretado como o anjo da morte, a partir de então eles estariam iniciando uma nova etapa da sua vida. Esse início ele é significativo exatamente por conta dessa maneira como Deus libertou o seu povo, do modo como ele veio a apresentar. Inicialmente, esse primeiro mês foi conhecido como o mês de Abib, mas depois do cativeiro babilônico, já entrando em novas culturas, o nome foi mudado para o mês de Nisan, que faz referência ao mês de março, mês de abril, dentro do nosso calendário. Um comentarista vai dizer algo importante em relação a esse primeiro momento aqui. A libertação vindoura do Egito foi um ato tão significativo que Deus disse aos filhos de Israel para refazer o calendário. Tão importante foi aquele momento.
O novo ano agora começaria com o mês da sua redenção do Egito. E foi uma maneira dramática de dizer que tudo mudaria. É por isso que nós cristãos, e tem alguns que com a memória melhor, conseguem lembrar o dia onde fizeram sua profissão de fé, onde Deus alcançou seus corações, e traça a partir de então essas duas histórias, o antes de Cristo e o depois de Cristo. E esse mês, ou essa data, seria para o povo o dia em que Deus nos libertou e nos salvou e nos deu uma nova vida, uma vida longe da escravidão, salva pela graça de Deus. No versículo 3 ao versículo 10, Deus ordena que todo rito seja explicado aos israelitas. Deus está falando com Moisés. Já no verso 3, ele dá a instrução para que cada um toma para si um cordeiro para cada família. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Veja que o método de Deus fazer com que o seu povo seja liberto envolve a entrega, um sacrifício. Cada família deveria ter esse cordeiro. No verso 4 é dito que se um cordeiro for muito para uma família, ela deveria convidar o seu vizinho mais próximo, onde aquela família junto com a outra seria suficiente para que esse cordeiro fosse servido como uma refeição. Veja, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Então veja a preocupação de Deus, até mesmo em relação a essa comida, tá? Isso é uma lição importante para nós nos nossos dias. Comer o que cada um pode, consegue, não é além e nem menos, para ter ali a sua fome exatamente saciada. No verso 5 é dado algumas descrições importantes que os israelitas deveriam ter como um cuidado na escolha desse cordeiro. Será o cordeiro macho de 1 ano e sem defeito. Essas 3 características são apresentadas aí no verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ele deverá ser separado, deverá ser macho, aqui a ideia de representação, deverá ser sem defeito, a ideia de pureza, e a separação dele durante alguns dias para o momento ideal da ideia de consagração. Ele é tirado do meio dos outros para que ele não venha se contaminar. Esse cordeiro, separado dos demais, ele ficaria ali até o dia do abate. E alguns historiadores vão dizer que ele era separado não para um curral diferente, mas ele era levado para dentro das casas, ou do lugar ali onde havia as suas habitações. Dentro dessa casa, aquele cordeiro passaria a fazer parte da família, está no meio deles. E por ser novo e pequeno, as crianças tinham acesso, tinha todo aquele envolvimento com ele, ao ponto de no dia dele ser sacrificado, alguns vão dizer que aquilo ali trazia certa para as crianças e para a família em geral, aquela dor, sabe, de você estar abrindo mão de alguém, de algo, ou naquele momento ali o bicho de estimação, um animal de estimação, por assim dizer. Há um envolvimento, é isso que os teólogos, quando comentam essa passagem, estão querendo dizer. Quando a gente olha na Nova Aliança ou no Novo Testamento, Jesus Cristo no meio dos discípulos, parte da família. Ele mesmo diz: aqui estão meus irmãos e minhas irmãs.
É por isso que quando ele diz: a minha chegada, é chegada a minha hora da sua entrega, do seu sacrifício, os discípulos ficam ali comovidos com isso, ao ponto de tentar de alguma forma impedir que isso aconteça. No verso 7 diz que o sangue do cordeiro desse cordeiro imolado, deveria ser recebido, aparado ali num recipiente e passado nas ombreiras e vergas da porta, marcando aquela casa. E aqui é um ponto importante para esse rito. No verso 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Veja que a cena aqui vai se aproximando do sentido ou da mensagem por detrás de todo esse rito, tá? Não é só o cordeiro, separar o cordeiro, mas aquela família, e o pai ou o cabeça do lar é quem tomava essa frente. Aquele cordeiro deveria ser sacrificado pela própria família. A família deveria ver isso, assistir aquele cordeiro que durante uns dias fez parte da família, agora está sendo o seu sangue sendo derramado. O pai segurava o cordeiro e cortava-lhe o pescoço para que o sangue derramasse. Uma vasilha aparava aquele sangue, e esse sangue seria colocado ou passado nas vergas e nos umbrais das portas daquelas casas. Ele deveria ser assado ao fogo todo, por completo, e comido acompanhado de pães asmos, que seria o sem fermento, como nós vimos, já estudamos em outro momento, e o presbítero no início da liturgia disse: o fermento na Bíblia, ele é símbolo do pecado. Então esses dois aspectos estão envolvidos ali nesse pão sem fermento. Não havia tempo de esperar para que a massa pudesse chegar ou crescesse e chegar no momento ideal para o consumo apropriado, mas ele deveria ser feito ali sem o fermento. O fermento deveria ser tirado da casa, como vai ser descrito mais à frente. Essa refeição do cordeiro deveria ser acompanhada com ervas amargas. Não é dito o que seria, mas são folhas que simbolizam o sofrimento. O tempo que esse povo passou ali no Egito foi um tempo de sofrimento. Logo nas primeiras páginas do livro de Êxodo, capítulo 2, nós somos informados disso, que o clamor do povo subiu até o Senhor, porque eles sofriam. Então, do verso 8 ao verso 9 nos é dito isso. Diz o verso 9: não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, todo o cordeiro em si. No verso 10, esse cordeiro também deverá ser comido todo, sem sobrar nada para o dia seguinte. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Todo o cordeiro deveria ser servido em refeição para aquela família, e se a família não fosse suficiente, uma outra família se juntava a eles, tá? Então, nesse primeiro momento, nós temos o rito sendo apresentado, desde a escolha do cordeiro até como eles deveriam participar dessa refeição. Mas também do versículo 11 ao 13, Deus diz como os israelitas deveriam observar esse rito naquela noite. Alguns dessas informações que são dadas aqui, os israelitas não conseguiram praticar naquela mesma noite. Por isso a pressa, a visitação de Deus aconteceria muito rápido ali. Por isso no versículo 11 diz que eles deveriam estar prontos para uma viagem, sabe, fazer aquela refeição já com tudo no lugar, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. A ideia de alguém que está para sair a qualquer momento.
Eles deveriam comer de maneira rápida aquela refeição, porque logo naquela noite, na madrugada, o anjo passaria e tudo já deveria estar sendo consumado. É o único momento onde nós encontramos nas Escrituras onde o comer rápido tem lugar. Hoje não, hoje a gente tem que comer devagarzinho, até para o nosso corpo. Mas o povo ali foi orientado a fazer isso. No versículo 11 ainda diz: comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. E no verso 12 é dito a razão: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Daí a razão da pressa. É naquela mesma noite que eles estavam sentados à mesa, participando daquela refeição. Algumas horas depois, o Senhor passaria pelo Egito. Para que fossem poupados, o sangue do cordeiro serviria de sinal para que o destruidor identificasse que naquela casa a justiça de Deus já havia sido aplacada. A razão do sinal marcando aquela casa. Ou seja, quando o anjo passasse ali, ao ver o sangue, seria possível concluir que uma morte já foi executada naquela família. Aquela casa, o preço expiatório e propiciatório já foi executado. Um cordeiro foi colocado no lugar dos primogênitos. Naquela casa nenhum primogênito seria morto. O sangue já foi derramado no lugar do primogênito daquela família. Nenhuma praga destruidora atingiria aqueles que pela fé seguiriam esse rito pascual dado por Deus. A importância da fé desde o início da história do povo de Deus. A fé marca, inclusive, a verdadeira religião do povo de Deus. É a fé, é aquilo que nós cremos. E se cremos, nós seguimos, nós confiamos, nós executamos, assim como Deus nos ensina. Veja, irmãos, Deus providenciou o que Ele exigiu do seu povo. Foi o próprio Deus que providenciou um sacrifício substituto para morrer para o seu povo. Ele disse que visitaria o seu povo, e essa visitação viria consigo dor e sofrimento, morte, como punição, como uma manifestação do poder de Deus para libertar o seu povo. Mas aquilo que Ele exige, esse mesmo Deus providencia. Philip Ryken, um comentarista do Novo Testamento, ele vai nessa passagem dizer que todos esses detalhes são importantes, mas a coisa mais importante foi o abate do cordeiro. Quando Deus visse o seu sangue nas ombreiras e na verga da porta, a morte passaria por ela e o primogênito seria salvo. O que Deus exigiu em troca da salvação foi a oferta de um cordeiro, e é isso que Ele sempre tem exigido do seu povo: um cordeiro, a morte. Desde os nossos primeiros pais, quando pecaram, o Senhor disse que do dia que dela comerem, certamente morrerás. Adão e Eva. A morte veio para eles como uma separação. A morte física foi uma consequência do pecado que também veio sobre as suas vidas. A morte eterna para eles também seria, se Deus não estivesse intervindo na história sobre suas vidas. É Deus que providencia um cordeiro ali no Éden para expiar a culpa de Adão e de Eva. É Deus que derrama o sangue, inclusive, é Ele quem faz o sacrifício para que a sua culpa seja perdoada. É por isso que nós, ao olharmos para essa passagem, é possível perceber essa progressão do povo de Deus para o seu povo em relação a esse cordeiro. Existe uma progressão óbvia aqui, pois o cordeiro passa a servir como
representante de grupos de pessoas cada vez maior. Desde o início, Deus providenciou um cordeiro para uma pessoa, como Adão e Eva, e até o exemplo de Abraão. Abraão ofereceu um carneiro no lugar de seu filho Isaque, que Deus tinha providenciado. Depois Deus forneceu um cordeiro para uma casa, e isso aconteceu nessa primeira Páscoa, quando cada família da comunidade da aliança ofereceu o seu próprio cordeiro a Deus. Veja, de um, agora o Senhor está providenciando um cordeiro, e ele é suficiente para a família. Em seguida, Deus providenciou um sacrifício para toda a nação, quando no dia da expiação, um único animal expiava os pecados de todo Israel. Até que finalmente veio o dia em que João Batista, diz o texto, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava em todo o tempo planejando o modo providencial para o seu povo ser salvo desde o início. Havia nos planos do Senhor a providência do seu cordeiro. Um cordeiro deveria ser morto para tirar os pecados do mundo. É por essa razão, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e a gente leu na liturgia do verso 7, Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E para poder ser esse nosso Cordeiro Pascual, Jesus teve de cumprir esse padrão de perfeição de Deus. Quando ele foi separado, ele foi desde o seu nascimento, a sua concepção, ele foi dito que ele seria esse Emanuel, Deus conosco, e por meio dele, ele salvaria o seu povo de seus pecados. Em virtude de seu nascimento virginal, a sua natureza esteve livre da corrupção do pecado original. Jesus também não cometeu nenhuma transgressão, não foi achado nele nenhuma mácula, nenhum dolo. Pedro disse isso na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 22. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. O autor aos Hebreus vai falar isso em várias passagens, mas uma que é mais clara é no capítulo 4, versículo 15, que Jesus Cristo foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E não foi só os apóstolos que testificaram essa vida imaculada de Jesus, até mesmo Pôncio Pilatos, em João 19, verso 6, diz: não acho nele crime algum. Os soldados, na crucificação de Jesus, concluíram da mesma forma: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Jesus era moralmente perfeito, sem mácula. Quando ele veio e chegou a hora da sua morte, ele morreu como essa vítima inocente. Ele se ofereceu sem mácula a Deus. Em Hebreus 9,14 diz isso. E ele vai usar essa palavra sem mácula porque o autor estava pensando nesse tipo de sacrifício que Deus exigia do Antigo Testamento: um cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha ou mácula, assim como ele estabeleceu para o povo de Israel. Portanto, irmãos, a verdade mais presente nessa passagem da Páscoa não é só a libertação do povo, mas como Deus fez isso. E ele fez isso quando visitou o Egito e o povo de Israel, e lá naquela casa, um sinal muito claro, visível, fez com que aquele povo, aquela família não sentisse a dor de perder um filho, o primogênito, aquele que seria o herdeiro daquela casa, daquela família, e daria continuidade ao nome da família, porque Deus providenciou para eles um cordeiro.
É por isso que a Páscoa também ela é apresentada aqui como um memorial. Do verso 14 ao verso 20, ela seria celebrada por estatuto perpétuo pelos israelitas, e isso implicaria uma continuidade do rito a cada ano, naquele mês que foi estabelecido como sendo o primeiro do ano para eles, marcando a sua nova trajetória. A partir dali, daquele momento, eles estariam a cada ano, na mesma época, repetindo esse ritual. Só que agora com alguns acréscimos, porque poderia ser feito agora com muito mais cuidado, com alguns passos que Moisés vai apresentar aqui. Veja, é dito no verso 14 que eles deveriam celebrar como solenidade ao Senhor: nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa refeição deveria servir como um lembrete anual daquilo que os israelitas haviam sofrido no Egito. Inclusive, a história deveria ser contada enquanto na mesa, participando da refeição. Cada elemento ali trazia um símbolo, representava algo que eles viveram ou que eles experimentaram. As ervas amargas os lembrariam de como os egípcios fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, a construção daquelas cidades para Faraó, e com todo o trabalho do campo forçado e penoso. O pão sem fermento os lembraria de como tiveram de fugir às pressas, e o Senhor os libertou ali. Moisés vai explicar o que deve ser observado a cada ano. No verso 15, eu não vou ler por conta do tempo, mas o verso 15, eles deveriam celebrar essa festa seguida de uma outra festa que é apresentada, que eles não tiveram oportunidade de fazer lá no Egito. 7 dias comereis pães asmos, era a festa dos pães sem fermento, que durava 7 dias após aquela Páscoa. No verso 16 é dito que no primeiro e no 7º dia haveria santa assembleia, onde o povo se reuniria em festa, em celebração. A santa convocação do povo de Deus para celebrar a sua libertação. É o que nós fazemos aqui dominicalmente, quando ouvimos atentamente e obedecemos a essa chamada do Senhor para louvar e bendizer o nome do Senhor. E o motivo continua o mesmo, porque Deus, na sua graça maravilhosa, providenciou um cordeiro, Jesus Cristo, e nós fomos, pela graça de Deus, salvos, libertos. Do verso 17 ao verso 18, então, essa festa é apresentada. E no verso 19, aí se estende a ideia de tirar o fermento das casas. Eles não deveria ser achado fermento nas casas dos israelitas. Não é só o pão ser fermento, mas é de forma alguma naquela casa. E quando nós estudamos no mês de abril sobre a Páscoa, nós vimos que as famílias, os pais faziam até uma espécie de ritual ou de uma brincadeira com os filhos, né? Ele pegava um pouco de fermento e escondia de trás de alguns lugares, e as famílias, ao entrar na casa, deveriam procurar onde estava esse fermento e varrer, e limpar e queimar. No verso 20 é dito que nenhuma coisa levedada deveria ser comida, nada com fermento e nada segundo o contrário ao que Deus estabeleceu. Por fim, meus irmãos, no verso 21 ao verso 28 nós temos então a mensagem da Páscoa sendo descritas aqui, e eu quero fazer algumas aplicações dessa passagem para as nossas vidas. Veja o verso 21 ao verso 23. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas.
para vos ferir. Veja, irmãos, a Páscoa, a mensagem dela também envolve esse compromisso, essa aliança de salvação confirmada pelo sangue do Cordeiro. O Senhor está com a mensagem, ou com a Páscoa, dando essas informações aos israelitas de que um compromisso está sendo firmado. Ele vai passar, mas ele entregou como esse povo seria poupado quando ele passasse pelo Egito. É por isso que Paulo olha para essa passagem e diz que Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado e seu sangue é derramado para a remissão dos nossos pecados, porque ele é a nossa segurança diante da ira, da justa ira de Deus. Porque todos pecaram, todos estão debaixo da mesma condição diante do Senhor. E Deus providencia o seu Cordeiro, e esse Cordeiro faz parte daquilo que o Senhor fez do pacto para salvar o seu povo, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele promete uma semente santa, que seria capaz de destruir os inimigos do povo de Deus, e tudo aquilo que se colocava como obstáculo, um impedimento para que o seu povo fosse trazido de volta a uma relação de proximidade com Deus Pai e nós, seus filhos. Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, toda a ação, ou todo o processo de salvação é cumprido. Basta, ou restou apenas ao seu povo, nesse compromisso de aliança, confiar e crer. É Deus em quem envia o seu Cordeiro, tendo providenciado. É Deus que usa esse Cordeiro na ocasião certa para entregar sua vida. É Deus que sacrifica esse Cordeiro, e é Deus que recebe o sacrifício desse Cordeiro. É Deus em quem ressuscita esse Cordeiro, Jesus Cristo, ao terceiro dia. É Deus que faz de seu Filho e dá a Ele toda a autoridade, faz dele o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único caminho, a verdade e a vida. É Deus em quem faz desse Cordeiro o caminho de salvação a Deus o Pai. Ele exige do seu povo que creia e faça dessa fé uma verdade confessional para as suas vidas. É por isso que se tua boca confessares em Jesus como teu Salvador, serás salvo. Se confessar. Em segundo lugar, nós vemos que a mensagem da Páscoa, ela deveria ser observada nas gerações e ensinada aos filhos da aliança. Outro papel importante que é dito aqui, e isso nós vemos no verso 24 ao verso 27 dessa passagem. Guardais, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Veja, essa mensagem da Páscoa, dada por Deus, ela deveria por cada família ser transmitida, ser ensinada. A primeira missão do povo de Deus, como sendo testemunhas destes eventos e da graça de Deus ao mundo, diz respeito ao seu próprio lar, à sua própria casa. É das portas para dentro. A mensagem deveria ser pregada, deveria ser ensinada. Até porque, meus irmãos, os filhos participando desse rito todo, o texto vai dizer que eles iam perguntar: que significa isso? Ali naquele lar,
O pai, sentado à mesa, ele deveria explicar como Deus libertou o seu povo e como ele foi gracioso para salvar e poupar o seu povo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tendo sido oferecido em favor do seu povo, cumpriu as exigências da lei de Deus. Nós, o seu povo, nós celebramos com as nossas famílias a ceia instituída por Jesus como esse novo memorial da nossa salvação e da redenção. A ceia é este sacramento dado por Deus, dado por Jesus Cristo, em simbolismo aquilo que o Senhor fez. Por isso que ele diz: este é o meu corpo e este é o meu sangue, e foi dado para a remissão dos pecados. Jesus, ele está dando essas informações simplesmente para os discípulos ter conhecimento do que está acontecendo, mas que eles deveriam ser ensinados, ser proclamados. A igreja do Senhor deveria surgir, e como surgiu ali na ceia, quando Jesus, sentado à mesa, ministra a última Páscoa com seus discípulos e passa a ministrar a ceia da nova aliança no seu sangue, tendo o seu corpo, que seria ali na cruz, entregue. Mas veja, irmãos, qual o resultado disso? A mensagem da Páscoa, esse rito, tudo aquilo que eles estão praticando ali. O texto termina dizendo no verso 27 que então o povo se inclinou e adorou. A mensagem da Páscoa também convoca o povo de Deus a se inclinar em adoração pela a salvação recebida e a redenção em Cristo Jesus. A adoração do povo de Deus se dá porque Deus, o Pai, estendeu a mão de graça a um povo que estava longe e foi reaproximado. A adoração deve ser uma resposta do povo de Deus a tudo aquilo que a graça de Deus manifesta por meio de seu Filho foi praticada e percebida por eles. Enquanto muitos estão adorando ao Senhor, ou estão procurando Deus por alguma bênção que o Senhor há de fazer, se assim for da sua vontade, o povo de Deus aqui clama, ou o povo de Deus se inclina e adora pela bênção recebida. É a primeira e talvez a mais importante razão da nossa adoração, de cantarmos, de louvarmos. Nas canções nós não estamos pedindo nada para Deus, e esse não é o momento para isso. Nas canções nós não estamos olhando para as outras pessoas e como uma declaração romântica tentando atrair o coração delas. Na adoração nós estamos louvando aquele que fez por nós. Na adoração nós estamos com o nosso coração em gratidão, rendido diante daquele que estendeu as suas mãos de graça e misericórdia. Quando louvamos a Deus, é a Ele, ou Ele é a razão de todo louvor, de toda glória. E é claro, meus irmãos, que isso só é possível por causa de Cristo Jesus. Deus nos salvou pela graça bendita manifesta na pessoa de seu Filho. É fruto da graça de Deus a nossa salvação, e Ele fez isso mediante o seu Filho Jesus Cristo. Efésios, Paulo vai dizer na sua carta, capítulo 2, verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eis o motivo de adorarmos ao Senhor. O Senhor Deus nos abençoou com o dom da salvação, e Ele fez isso permitindo que essa fé, que também é fruto da sua graça, estivesse manifesta em nossas vidas. Veio dele. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva do Senhor para aqueles
que a mensagem de salvação chegou aos seus ouvidos. Por fim, meus irmãos, e aqui talvez aquilo que nós começamos na introdução dizendo que Êxodo 12, mais do que a libertação, mais do que essa Páscoa sendo apresentada, Êxodo 12 é a manifestação de Deus de juízo, é a 10ª praga sendo anunciada. Deus poupou o seu povo, é claro, mas mesmo assim o anjo passou lá. Então a mensagem da Páscoa em Êxodo 12 está repleta de sangue e morte. Do cordeiro nas casas dos israelitas até dos primogênitos nas casas dos egípcios. Sangue está sendo derramado. É assim porque, como diz o autor aos Hebreus, capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sangue sempre esteve sendo apresentado na história do povo de Deus para a salvação. Desde o Éden, sangue foi derramado. O sangue seria usado como sinal tanto para os israelitas quanto para Deus. O que o sangue significava para os israelitas era que eles tinham um substituto, que um cordeiro havia morrido em seu lugar. E o sangue do cordeiro no Egito fez a expiação dos pecados dos israelitas. O sangue foi exigido ali também, nas casas dos israelitas, mas foi mediante um sacrifício expiatório, no lugar substituto, no lugar de outro. O sangue nas vergas e umbrais das casas também significava para Deus que alguém já morreu naquela casa. Já houve um sacrifício propício pela aquela família, e assim a ira de Deus seria afastada e passaria por cima. Então, para os israelitas, o sangue do cordeiro simbolizava a sua substituição, a expiação dos seus pecados. Já houve um preço, já foi pago. Eles estavam na mesa onde aquele cordeiro literalmente foi morto no lugar deles. Esse sangue desse cordeiro, para Deus, simbolizava de que aquela casa, aquela família já foi feito um sacrifício expiatório. Aquela família já estava guardada. Em Hebreus lemos que é impossível, meus irmãos, que o sangue de touros e de bodes remova pecados, porque o Senhor deu uma continuidade desse rito ao povo de Israel. Ano após ano eles deveriam sacrificar um cordeiro. E isso acontecia porque o sangue do cordeiro não os redimiu de todo o pecado. Para aquele momento aquela família estava poupada, mas ao sair do Egito e entrar na terra, até mesmo ainda ali no deserto, eles deveriam mais uma vez, diante de Deus, apresentar um cordeiro substituto, para que houvesse derramamento de sangue. Mas isso tudo era sombra daquilo que estava para acontecer por meio de Jesus Cristo. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer isso: é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Hebreus 10, versículo 4. Foi necessário um sacrifício mais eficaz, a oferta de um sangue mais precioso, que de maneira eficiente e suficiente iria ser para satisfazer a ira de Deus e remir de todo o pecado. Foi necessário o sangue de Jesus, nosso Cordeiro Pascual. Jesus Cristo, o unigênito de Deus, que veio a este mundo
para entregar a sua vida em resgate de muitos. E assim, como o primogênito de Deus, o primeiro filho de Deus, entregando a sua vida em oferta agradável a Ele, e seu sangue derramado para a remissão de pecados do seu povo, por meio dessa oferta, desse sacrifício, o Senhor daria para ele um povo, uma igreja, que seria lavada e redimida por esse sangue. Aquele unigênito passaria a ser o primogênito, em todos os sentidos, o primeiro a ressurgir dos mortos, e o primeiro entre muitos irmãos. É isso que Jesus diz, sentado à mesa com seus discípulos em Mateus 26, 28, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Aí sim, esse sacrifício perfeito, eficaz, suficiente, foi aplicado de uma vez por todas. Isso significa que o povo não iria mais pecar? Não, todos estamos sujeitos aos pecados, todos nós tropeçamos em muitas coisas, as tentações estão aí, cabe a nós, pela graça de Deus, em oração e vigilância, fugir. E quando isso não for possível e cairmos em tentação, o sangue do Cordeiro de Deus é suficiente para nos perdoar os pecados. Citando mais uma vez Philip Ryken, ele diz que o sinal de que temos um substituto é o sangue de Cristo. Quando olhamos para a cruz, vemos que foi feito o pagamento pelo nosso pecado. E o que Deus vê quando olha para a cruz, Ele vê que ela está manchada com o sangue de seu próprio Filho primogênito. Na cruz de Cristo, onde o sangue foi derramado e o madeiro manchado, o Senhor vê a sua ira satisfeita. É por isso, irmãos, que a única maneira de sermos salvos do pecado e libertos da morte é por meio de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outro mediador. Pode aparecer até mesmo anjos aí surgindo no meio do povo, se dizendo como mediadores. A igreja deve rejeitar isso, porque só um foi capaz de fazer isso, e foi dado por Deus, Jesus Cristo, para ser o seu Cordeiro. Deus chama com essa mensagem todos para confiarem no sangue de Jesus Cristo. É por isso que hoje nós não temos mais a necessidade de trazer um cordeiro, celebrar a Páscoa. Não faz mais parte do povo de Deus, já se cumpriu. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é a entrega, fez isso de maneira voluntária para nos redimir de todo o pecado. Isso significa que mesmo nos dias onde você se encontra fragilizado e perdido em meio às suas ambições e os seus enganos e tentações, e você tropeçar nas tentações e cometer pecados, você pode recorrer ao Pai por meio de Jesus Cristo. E diz o apóstolo João que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O problema, meus irmãos, sabe o que é? Não é que o sangue de Cristo ou que Jesus venha perdoar ou não, é se você tem a coragem de reconhecer o seu pecado e se aproximar de Deus, humilhado, lançado, inclinado diante daquele que é Senhor, que é justo juiz. O que importa aqui é se você reconhece o seu pecado e você tem ciência de que precisa confessar e correr aos pés do Redentor, confiado em Cristo Jesus e não em você mesmo. Quando você foge, quando você marca o tempo, não, um dia eu volto, o Senhor há de perdoar o meu pecado. Quando você faz isso, você não está confiando, você não está depositando a sua confiança no Cordeiro.
ou em Deus? Você está colocando a sua confiança em si mesmo? E quanto mais você achar que um dia você irá voltar, mais longe você vai ficar. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados hoje, tendo consciência dos nossos pecados, a confessar e abandonar e confiar nesse sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que os israelitas fizeram na primeira Páscoa. Eles confiaram no sangue. Foi isso que os apóstolos, ao receber a ceia e celebrar a ceia do Senhor, eles fizeram, eles fazem. Eles confiaram no sangue do Cordeiro de Deus suficiente. É isso que nós fazemos quando nos reunimos em adoração ao Senhor, nosso Deus. O sangue era uma confissão pública da sua fé, um sinal de que eles confiavam na eficácia expiatória do Cordeiro sacrificial. Assim, eles foram salvos pela graça por meio da fé. É pela fé. Fé nessa providência de Deus de um Cordeiro que tira o pecado do mundo. E todos que confiam em seus sangues serão salvos. Você tem essa fé, meu irmão? Ela faz parte da sua vida. Você, como um pecador arrependido do seu pecado, tem buscado a Deus por meio deste Cordeiro? A sua oração tem sido essa: Senhor, aqui estou, não sou digno de que o Senhor ouça a minha oração, não há nenhum mérito em mim, porque tenho sido falho, tenho pecado, mas venho a Ti, mediante a obra, a pessoa e a obra de Teu Filho Jesus Cristo, pelo que Ele fez. E o que Ele fez me dá a coragem de chegar a Ti, Deus Pai, e rogar o Teu perdão. Pela obra de Cristo Jesus é que nós devemos rogar o perdão ao Senhor e anunciar essa mensagem a todos aqueles que estão perdidos, achando que por si mesmos podem encontrar a salvação. O soberano Deus da graça, só nele nós encontramos salvação e libertação para nossas vidas, mediante a fé na pessoa e na obra de seu Filho Jesus Cristo. Se você puder ficar de pé, vamos fazer isso em nome de Jesus. Eis-nos aqui, ó Pai, cientes, ó Deus, da mensagem da Páscoa, que foi, ó Deus, entregue aos israelitas ali, e serviu para que eles pudessem, Deus, a praticar, serem poupados e salvos. Tudo isso, ó Deus, nós vimos, apontava para a obra maravilhosa da graça do Senhor, por meio de seu Filho. E se estamos aqui, ó Deus, e temos a oportunidade de nos achegar na Tua santa presença, é porque o Senhor, por meio do seu Cordeiro, nos salvou, nos aceitou de volta e nos reconciliou consigo mesmo. Ó Deus, continue, ó Pai, a ter misericórdia das nossas vidas, pois ainda estamos sujeitos, ó Deus, às tentações. Nosso coração, por vezes, ó Deus, alimenta as iniquidades, a cobiça, os maus pensamentos, os maus caminhos. Mas nos achegamos a Ti por meio de Jesus Cristo, aquele, ó Deus, que voluntariamente entregou a sua vida em obediência ao Pai, ao Senhor Deus, e por amor por aqueles que o Senhor entregaria em suas mãos. É mediante, ó Deus, a fé neste sacrifício é que nos achegamos ao Senhor, pedindo e suplicando ao Senhor que mais uma vez nos perdoe e nos ajude em nossas fraquezas. Que essa mensagem de salvação, ó Pai, esteja não só em nossa mente e coração, mas também em nossos lábios, proclamando neste mundo aos perdidos. Desperta, ó Deus, a mente e o coração daqueles que aqui estão, que ouviram essa mensagem e pela graça do Senhor puderam entender. Que eles sejam despertados, ó Deus, para o quanto antes confessar o nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida, para que eles tenham, ó Deus, também
essa bênção da graça do Senhor, a salvação e a reconciliação. Salva, ó Deus, o teu povo. Liberta, ó Deus, os cativos. Oramos, ó Deus, pelos familiares, aqueles de nossa casa que ainda estão, ó Deus, nas trevas, que ainda estão perdidos, que são também alvos, ó Deus, da mensagem do teu Evangelho. Salva, ó Deus. Continua, ó Deus, manifestar a salvação, para que, ó Deus, tenhamos uma família muito maior de adoradores do Senhor, inclinados diante da tua santa presença, em adoração e louvor ao teu santo nome. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, rogando que a boa mão do Senhor esteja a nos guardar. Esse é o início de semana e nós fazemos desde o culto ao Senhor, buscando, ó Deus, na tua presença, a tua boa mão, para que, ó Deus, os nossos dias, se assim o Senhor nos permitir contemplar, sejam de bênção, sejam proveitosos, sejam, Deus, necessários e com oportunidades para anunciar as boas novas de salvação. Visita, Deus, as famílias dos nossos irmãos que estão enfermos, pois nós temos notícias de muitos, ó Deus, que não puderam vir hoje porque estão doentes ou estão cuidando daqueles que estão enfermos. Ó Deus, essa é uma realidade que infelizmente neste mundo nós padecemos, mas confiamos na mão do Senhor, no cuidado que vem do Senhor, que nos guarda e que cuida das nossas vidas. Traz, ó Deus, a cura para aqueles que estão agora neste momento com dor no seu corpo, ou até mesmo aqueles que estão, Deus, com seu espírito abalado, também sofrendo. Traz refrigério, Deus, renova a alegria e o ânimo. Desejo do nosso coração é ver a tua igreja cheia de adoradores, sedentos pelas palavras de vida eterna do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Eis a nossa oração a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.